Bem, então, a grosso modo, né, de modo geral, nós podemos perceber que há níveis de realidade, e assim como há níveis de realidade, há níveis de conhecimento correspondente aos níveis de realidade. Se eu me proponho a um conhecimento do âmbito sensível, então eu estou me restringindo à doxa. A doxa é o conhecimento através de crenças e opiniões. Quando esse conhecimento é mais profundo, ele vai se aprofundando, à medida que ele vai adentrando nessa realidade, a gente adentra numa realidade intermediária, que é a matemática, nós temos esse conhecimento epistemológico da dianoia, é o conhecimento da matemática, certo? E o aprofundamento máximo do conhecimento é chegar à essência da coisa, é chegar à coisa em si, é chegar à sua realidade, à sua identidade verdadeira, fixa, eterna, imutável. E aí, esse conhecimento vem através da dialética. E a dialética é justamente esse processo de investigação racional. Esse processo que vem muitas vezes através do diálogo, através da reflexão profunda, onde eu chego a intuir as ideias. Só que essa intuição não é um conhecimento do qual eu nunca tinha visto antes. Esse conhecimento é uma rememoração. Eu estou lembrando. Por quê? Porque minha alma, enquanto essência ideal, já participou desse mundo. Já participou dessa realidade suprassensível que está além da natureza e logo conhecer é fazer uma anamnese, é fazer um processo de reminiscência até a minha origem. É relembrar aquilo que já está marcado na alma, aquele conhecimento que de alguma forma eu já tenho previamente, certo? Essa é basicamente a teoria do conhecimento a partir de Platão, ok? Vamos agora conhecer a concepção do corpo. E basicamente, a gente já deve ter mencionado isso em algum momento aqui, Platão entendia o homem, quando a gente fala o homem, ser humano, claro, né? O homem, mulher, como uma junção de corpo e alma, certo? Só que aquilo que nós somos, de fato, a nossa essência, é a alma. O corpo é como se fosse um cárcere, uma prisão, porque ele nos prende à sensibilidade, ao mundo sensível. E a alma, ela quer retornar ao seu lugar de origem, que é o mundo verdadeiro, certo? Então, essa ideia presente em Sócrates, né, você vê que na condenação dele, ele morreu por amor à verdade e ele preferiu que fosse assim. Por quê? Porque a alma ali ia se libertar, porque iria voltar a seu estágio original. Por isso que é importante uma vida ética, você viver uma vida boa, você viver uma vida racional. Porque a possibilidade dessa vida racional é você viver conforme a razão, prezando pelas virtudes e desprezando os vícios, é que só assim você vai poder, de fato, ir purificando a sua alma até ela voltar à essência de onde ela de fato estava. Então a gente percebe uma certa mistura aí, um certo cruzamento entre crenças, entre mitos e esse pensamento racional. Logo a gente vê que o advento da filosofia não é uma exclusão total do mito. Né? Chega um momento, e a gente vai ver isso também em filosofia medieval, que a crença ela é um suplemento da racionalidade, certo? Então, o que é o ser humano para Platão? É uma junção de corpo e alma, certo? O corpo ele vai dar essa dimensão material, sensível, e a alma, sua essência, pertencente a esse mundo ideal, a nossa essência, ok? A nossa alma, por sua vez, ela é dividida em três partes.
dividida assim, né? Vamos dizer que ela tem 3 instâncias. Ela é tripartida. A nossa alma, a princípio, Platão vai dizer que a nossa alma é racional e os desejos, as apetites da carne, essa animalidade, né, ela pertence ao corpo. No entanto, ao decorrer das suas investigações, ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar à seguinte ideia, ó, não, o desejo, essas aptidões carnais, essa animalidade presente em nós, os afetos, as paixões, ela não é do corpo, ela é também da alma. Ela é uma possibilidade da alma, é uma instância da alma. No entanto, a alma ela é tripartida. E essa tripartição da alma, essas 3 instâncias a parte superior da alma, ele faz meio que uma topografia da alma, no sentido de demarcar, né, essas instâncias. A parte superior ela é racional, né? É esse elemento mais puro, mais sublime da alma, é esse elemento da sabedoria, e é ela que deve comandar a alma. Nós temos aí, entre a alma, né, entre a parte de cima e a baixa, nós temos essa irascível ou impetuosa, né, que vamos dizer que é aquele meio termo ali que vai tensionando, ela está entre a racionalidade e entre os desejos. Quando essa parte do meio deixa-se guiar pela razão, ela nos motiva ainda mais a uma vida racional, né? Vamos dizer que essa parte da alma é a parte corajosa, é a parte de uma virtude da fortaleza. Enquanto a parte baixa da alma, concupiscível, também chamada de sensitiva, ela é uma parte que está presente os desejos, certo? Os desejos, essa parte da nossa animalidade, das aptidões do corpo. Para cada parte da alma, existem virtudes que devem ser buscadas, certo? A parte racional é a sabedoria. A parte irascível, né, o impetuosa, é a virtude da coragem, da fortaleza. E essa parte baixa da alma, ela deve buscar a temperança. Temperança é justamente o quê? O controle dos temperamentos, certo? A partir do momento que nós deixamos a razão conduzir a nossa alma, então os nossos desejos nós vamos ter, mas vai ser equilibrado. Nós vamos comer, mas vamos comer com limite. Nós vamos beber, mas vamos beber com limite, né? A vida sexual ela vai ter um limite. Só que quando não nos deixamos guiar pela razão e deixamos nos guiar pelos desejos, pela parte baixa da alma, ao invés de cultivar virtudes, de sermos pessoas virtuosas, nos tornamos pessoas presas aos vícios. E aí é uma noção também da questão da liberdade e da escravidão. O homem escravo não é apenas aquele que está preso a grades, mas é aquele que está preso aos seus desejos. Ou seja, essa parte desejosa da alma, essa inclinação da alma a passar do limite, é uma parte que nos leva a nos prender em nós mesmos, nos vícios. Pode perceber que quando a gente passa do limite na comida ou na bebida, e isso se torna frequente, fica-se uma pessoa viciada, presa nos seus próprios desejos, presa nos seus próprios limites. Logo, a alma humana ela deve ser guiada pela razão, ela deve ser guiada pelas virtudes, certo? Então, a sabedoria, né, é a virtude que equivale à parte racional, a coragem, a força, né, é essa parte irascível, que é esse equilíbrio que tenta equilibrar essa tensão que há entre a razão e os desejos, entre a parte racional e sensitiva, concupiscível, né?
Esse elemento a gente vai ver que o cristianismo se apropria muito bem disso, né? Não é à toa que a noção de desejo de passar do limite se torna pecado, é a concupisão da carne. É justamente essa ideia da parte baixa da alma que se deixa levar pelos vícios e não pela virtude. Uma vida virtuosa é uma vida racional. Não é à toa que quando a gente comete alguma coisa que extrapola dos limites, a gente diz, eu perdi a razão, né? Passei dos limites. Eu não agi com a razão, não agi racionalmente. É justamente essa dimensão da nossa vida onde a gente deixa de ser guiado pela razão e passa a ser guiado simplesmente pelos desejos, certo? Então há uma tripartição na alma. O homem é esse misto de corpo e a alma tem essas três dimensões, onde essa parte baixa tende as coisas sensíveis, a parte alta tende as coisas inteligíveis, ideais. Veja que assim como tem uma estrutura, uma tríade, uma tripartição da realidade, há uma tripartição também na alma, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade aos assuntos